Bem-vindo de volta. O tema de hoje é como ser escritor e criar conteúdo. É um dilema, é uma queixa recorrente de grandes escritores, autores, porque não querem estar alimentando um feed do seu perfil. Mas eu pergunto, e como era antigamente? Antes, as pessoas, os escritores, escreviam seus livros, mandavam para as editoras e o que acontecia, na maioria das vezes, não tinham resposta. O livro ficava aí, num limbo. Quantos bons escritores perdemos por causa disso? Porque era o único meio. Hoje em dia, ainda temos essa forma de escrever de maneira independente, de produzir o livro de maneira independente, que antes também não tínhamos. Aí eu fico vendo quantas oportunidades hoje a gente tem de ser lido, de ser visto. Então, eu vou falar do meu começo, de quando eu comecei a postar, de quando eu comecei a entrar nesse mundo das redes. Eu colocava um poema, outro poema e uma foto minha, de maneira bem tímida e despretensiosa. Mas chegou um dia que eu vi no meu direct assim: Fernanda, eu adoro seus poemas, você me inspira. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? Eu disse assim, para mim foi uma alegria muito grande. Essa primeira pessoa que chegou foi uma realização para mim, porque eu não tinha essa pretensão. Eu colocava para o mundo meus textos, mas saber que ia inspirar uma pessoa, ia tocar o coração da pessoa, isso para mim era bem distante. E eu me realizei com isso. E também tem outro lado, muita gente pensa, eu não quero ser influencer. Não é o caso de ser influencer, se bem que tem escritores que são mais extrovertidos, mostram mais da sua vida. Se você é uma pessoa mais introvertida, se mostre o menos possível, mostre mais seus textos. E cada um tem seu jeito, sua essência para se mostrar nesse mundo da internet, nesse mundo das redes. E eu fico perguntando como seria também os escritores de antigamente. Será que todos eram herdeiros? Caiu uma folhinha. Não sei se vocês viram. Mas assim, como eram antigamente? Como eles faziam para chegar lá? Não era fácil, a gente sabe que não era. Vou dar um exemplo claro de uma vida difícil, que era de Dostoiévski. Tem vida mais turbulenta do que a dele? Eu acredito que não. Dostoiévski começou a vida com muitas dificuldades. Perdeu seu pai de forma precoce, vivia fugindo dos credores porque ele devia muito. Ele foi quase fuzilado por divergências políticas e, por não ter sido fuzilado, foi preso por muito tempo. Teve uma época da vida que ele foi jogador, mas mesmo assim, com tudo isso, ele ainda perdeu uma filhinha, perdeu o irmão. Eram muitas coisas acontecendo na vida dele e ele conseguiu escrever grandes clássicos. Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, que eu adoro, O Jogador, Memórias do Subsolo. Então, ele conseguiu, e ele ia oferecer seu trabalho nos jornais, que era o único meio que ele podia mostrar seus livros para o mundo. E o que era um jornal? Para mim, se for comparar, era como se fosse um feed, porque o jornal pressionava ele para ele escrever o seu próximo capítulo. Ou seja, ele escrevia sob pressão. Ou seja, hoje a gente tem que alimentar um feed da maneira que a gente quer e pode. Ele tinha que entregar o trabalho já para o jornal, senão ele perdia o contrato e sua forma de sobreviver. E ele conseguiu. Então, hoje, se ele estivesse no mundo de hoje, eu acho que ele ia dizer assim: é isso que tem que fazer, alimentar um feed no conforto do seu lar. Entende? Ele ia achar muito fácil, porque com tudo que ele passou e ele chegou lá, e eu tenho certeza também que ele estaria em todas as redes.
conversando, falando de variados temas. Estaria em tudo. Tudo que é plataforma, ele estaria apresentando seu trabalho. Então, veja o perfil como uma grande vitrine. Alimente o seu perfil do jeito que você pode, mas sempre esteja aí de uma maneira constante, do seu ritmo. E cada um vai conquistando o seu espaço que antes era tão difícil de conquistar. E eu vejo assim, o perfil é como se fosse aquele lugarzinho na estante de uma grande livraria, só esperando chegar alguém e agarrar esse livro para ser lido, para ser visto. E é isso que todo escritor quer. E hoje temos esse mundo de possibilidades. E vamos aproveitar todas essas ferramentas para alcançar muita gente, que é todo o objetivo de um escritor. Então, obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.